O que ficou para trás, novo filme disponível na Netflix, na verdade distribuído mundialmente pela Netflix, é um filme que está chamando bastante a atenção das pessoas, principalmente por ser uma produção que mistura aspectos de drama e terror, real e surreal, com várias mensagens ali entre linhas que pode dar uma confundida na cabeça e afinal de contas, que diabo de filme é esse? We are good people. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para a gente falar de lançamento lá na Netflix, filme que vale a pena você dar uma conferida caso ainda não tenha feito isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. O que ficou para trás é aquele tipo de filme que ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Lucas, mas que loucura é essa? Vamos começar do começo, vamos falar da premissa. Você tem um casal de refugiados que eles estão fugindo do Sudão do Sul em direção ao Reino Unido, né? O filme mostra ali rapidamente no início eles no oceano, atravessando. Você vê que muita coisa não sai como esperado e corta para eles presos ali já no Reino Unido. E eles recebem a oportunidade de morar como refugiados em uma casa. Eles ficam, né, pelo menos a gente vai ter um lugar ali nosso, não vamos ficar presos num quarto, num cubículo. You're being released on bail as asylum seekers, not as citizens, not yet. You both understand? Só que as coisas começam a sair do controle quando eles começam a ser assombrados por uma espécie de entidade, ou melhor, não necessariamente uma, são várias manifestações ali. E aí aquele jogo, será que é psicológico? Será que é alguma maldição? Será que tem alguma coisa a ver? E sim, é um filme que envolve muitas questões sociais. A gente está falando desse assunto de refugiados, né, de como eles são recebidos em alguns lugares, de como muitas vezes acontece preconceito atrás de preconceito, existe essa dificuldade de adaptação, mas aqui o filme muitas vezes vai de uma maneira mais pessoal para aquele casal, para os protagonistas. Por quê? Porque eles têm um sentimento de culpa e eles têm o trauma de tudo de ruim que eles tinham passado lá no Sudão do Sul, porque estava um verdadeiro caos, uma guerra, muita gente morreu. Então é tipo aquela sensação, nossa, a gente tá aqui, entre aspas, bem vivo, mas muita gente que ficou para trás morreu. Esse filme é dirigido pelo Remy Weeks, é o filme de estreia desse cara e eu fiquei muito surpreendido com essa informação, porque ele definitivamente sabe o que ele está fazendo. Visualmente falando, seja da maneira que ele dentro da casa, a casa é muito importante. Lembrando, é uma casa caindo aos pedaços, isso já remete muita coisa do terror. Ele usa muito proporcionalmente para a história essa coisa de ser uma casa velha, né, de ter ruídos, etc. E a maneira como ele filma, como ele capta muitas cenas, tem umas cenas ali belíssimas, mas num sentido mais sinistro, né? A cinematografia, o uso de cores, dá para reparar que, apesar da fotografia ter um tom mais frio, existem ali cores mais fortes, mais quentes, principalmente quando vai para o lado ali mais surreal. Gosto muito das atuações do casal protagonista. A atriz Wumi Musako, por exemplo, ao mesmo tempo que ela passa uma serenidade, ela passa também uma tristeza, um incômodo, e aquilo vai crescendo no decorrer do filme. Já o Bo, o marido dela, feito pelo ator Soap Diriso, né, ele é mais expressivo, muitas vezes ele é mais desesperado ali, tentando resolver as situações, tentando equilibrar as coisas para não sair mais ainda de linha. O ator Matt Smith tá aqui no filme também, mas o papel dele não tem tanta relevância assim, tanto peso pra trama não. Do you want to get him some juice?
So, Paul, what's going on? O que acontece com esse filme, como ele é muito um drama também, com elementos de terror e momentos assustadores, ele é um filme que trabalha muito com sutileza. Alguns momentos de terror são mais escrachados, inclusive bem criativos, tem uns aspectos visuais ali que eles usam, sejam no pesadelo ou ali quando os personagens estão interagindo com a casa, com as paredes, que eu achei interessantíssimo. Tem ali um ou outro jump scare, uma coisa mais padrãozona, que não sai ali muito do comum. Tem, mas eu acho que a produção como um todo consegue bem equilibrar e mesmo nos momentos não tão inovadores assim, faz um bom papel. É um filme que tem um background ali na história que, mesmo muitas vezes por cima, eles abordam muito a questão das raízes, da cultura daquelas pessoas e do conflito da cultura deles com aquela nova cultura. Será que eles vão se adaptar? Qual é a reação daquela sociedade ao recebê-los? Qual é o maior caos de todos? Aqueles que eles estavam sofrendo lá no Sudão ou depois que eles chegaram no Reino Unido e muitas vezes eram tratados ali quase que como nada? You'll be returned to detention, your case may be disqualified and you'll be sent back. Enfim, tem muita coisa para falar, eu dou uma nota 8 para O Que Ficou para Trás, achei uma experiência muito interessante, acho que é um filme muito competente. Muita gente não vai curtir muito a abordagem, o ritmo do filme, mas na minha opinião é uma produção que foi uma ótima adição para o catálogo da Netflix. Why don't you sleep? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. They give you a chance here. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. O filme começa a ficar tenso, mais obscuro, quando eles estão na casa e começam a presenciar coisas, digamos, sobrenaturais. O filme deixa no ar isso, se é pesadelo literalmente, ou se eles realmente estão vivendo aquilo acordados, pelo menos no começo. Tem aquela cena do Bo lá que ele tá tirando, puxando uma corda que não acaba nunca, e a corda parece que tá vindo molhada, com os galhos, e aí vem uma boneca, começam a ter uns flashbacks quando eles estavam cruzando o oceano, ou aquele momento que a esposa dele tá dando um rolezinho ali pela vizinhança, e ela começa a passar pelas ruas e parece que tá formando um labirinto, Tem uma hora que ela vê um menininho brincando de bola, ela vai para outro lugar, o mesmo menininho tá brincando de bola, mas a cena mais importante desse segmento é quando ela encontra aqueles jovens, vai pedir ali uma informação e tal, e aí rola xenofobia na cara, A mulher que, já achou meio estranho, ela volta para casa e ela também, assim como o marido, começa a presenciar algumas coisas, a ouvir vozes. Quando o Bo chega em casa, a mulher arruma ali um jantarzinho de boa pra eles, Os coitados estão comendo ali no chão e ela fala, a nossa casa não é aqui, a gente precisa ir embora. Tal de Apeth, uma entidade, um bruxo, perseguiu eles e chegou até lá, isso ela falando. E eles vão ser assombrados aí, perseguidos enquanto eles não voltarem. E realmente isso acontece, Eles passam a presenciar mais coisas ainda. Tem uma figura de aparentemente uma menina correndo pela casa com uma máscara super bizarra. Nisso começa muito o conflito entre o marido e a mulher, porque ele quer ficar, afinal eles passaram por muita coisa, sofreram perdas e tal, e ela estava querendo ir embora. Até tem um momento que ele pega todas as coisas que eles trouxeram lá do Sudão, que são poucas, e queima tudo pra, sei lá, quebrar essa possível maldição. Mas não adianta muita coisa, Inclusive uma cena que pra mim é uma das melhores, é quando eles estão comendo ali, aí mostra o Bo, jantando e tal, e a câmera vai distanciando lentamente. E aí a cozinha se transforma ali, na verdade ele tá no meio do mar, tá chovendo pra caramba, e um monte de corpos, estão ali embaixo, estão ali na água, começam a cercar, mas aí ele acorda. Quando você pensa que acabou,
você tá enganado, porque aí aparecem os bichões lá, né? Começam a aparecer um zumbizinho ali, um zumbi espírito, digamos assim, né? Quando ele acende a luz, some, quando ele apaga, os bichos voltam. Nesse momento é importante salientar que a gente já tem ali uma ideia que eles perderam a filha deles ali no mar e tal, ou supostamente a filha deles, né, que a mulher tá muito triste, o cara tá querendo esquecer, ele até tenta mudar de casa, pedir uma outra casa pro pessoal, mas é óbvio, né, se eles deram a casa caindo aos pedaços ali, ia ser muito burocrático e até eles conseguirem uma nova, isso se conseguirem. People, not me, but people are then going to ask why is he biting the hand that's feeding him. Com isso, os embates com os bruxões lá e com as manifestações sombrias continuam, as brigas deles ficam cada vez piores e a mulher fala, não, eu vou fugir de casa, bota ali uma mochilinha nas costas e fala, ó, fui, você quer ficar aí? Então fica com esses bichos. Ela fura o cara ali, sai correndo e ela chega a um lugar em que encontra um monte de mulheres ali, aparentemente da aldeia dela, lá do Sudão também. Você pensa, ó, que legal, né? Ela deve ter achado algum campo de refugiados e tal, pelo menos. Mas não, né? Aquilo tá na cabeça dela, ou melhor, tá envolvido aí com essa maldição toda. Pouco depois, o Bo chega lá pra, né, buscar a mulher, fala, não, você quase arrancou minha perna fora, mas vamos embora. E até muito rapidamente, sutilmente, né, quando eles estão saindo, mostra as mulheres lá assassinadas e tal, meio que remetendo o que aconteceu no Sudão. Ou seja, o terror, aquele passado, aquela carga, ia, independente se eles estavam na casa ou fora dela, ia seguir eles, né? E aí você pode interpretar literalmente ou a questão interna deles também. E aí a gente descobre que a menina que eles estavam falando ali, que era filha deles, na verdade não era filha deles, né? Quando eles estavam escapando ali do país deles, né, não tinha mais vaga no ônibus para fugir, e aí eles usaram, digamos assim, a menina para falar, uma criança, deixa eu entrar aqui com ela no ônibus e tal, e eles conseguiram entrar e ir embora. Aí na travessia ali no mar, essa menina que estava aos cuidados deles, digamos assim, ela acabou caindo e morrendo e os dois se salvando. Então aquela culpa tava ali pesada ainda. O lance é, o bruxão falou pra mulher assim, ó, se você matar o seu marido, né, dar ali a pele dele e tal, eu te entrego a menina, eu trago ela de volta. Né, e ela pensa, vamos lá, né, vamos tentar fazer alguma coisa. Só que o próprio Bo, né, ele corta ali um pedaço do braço, uma espécie de ritual ali, esperando já o bruxão aparecer. Ele fala, não, vai lá, vai com ela, vou ficar aqui, eu vou me entregar, sejam felizes. E assim acontece, né, o bruxão sai ali de um buraco, né, e vai pra cima do cara, essa cena é bizarrinha, né? E a mulher, ela sai de mão dada com a menina realmente aparece. Só que aqui eu vou dar a minha interpretação, se você interpretou diferente, por favor diga aqui nos comentários. A menina não ia voltar de verdade, não tinha como a menina voltar, né? Aquilo ali, mais uma vez, o lance da culpa e tal, ela deixou o marido lá, então ela decidiu assumir aquela culpa, aceitar, né? Eles falam de aceitação aqui também, o que aconteceu, né? Abraçam ali aquele medo de uma forma um pouco mais saudável, digamos assim, e aí ela vai lá e ajuda o marido, né? Mata o bichão. E aí a cena a seguir, eu acho que é uma comprovação desse lance de aceitar as coisas, de encarar os medos, né? De amadurecê-los a um ponto de ficar mais boa. Por quê? Porque eles estão lá na casa, os dois, né, conseguiram se livrar daquilo, entre aspas. Chega o pessoal lá do governo para avaliar e tal, eles acabam ficando com a casa. Mesmo a casa, né, toda destruída, eles deram um jeitinho ali, arrumaram, taparam alguns buracos, beleza. E aí essa cena final é muito bonita, muito poderosa, porque os dois ficam lá na casa parados e aí mostra um monte de gente lá na casa com eles, que é a representação de todas as pessoas
que morreram, que ficaram para trás, que diz muito aí com o título aqui no Brasil do filme, né? O original é His House, aí traduziram. É mais difícil o Brasil acertar, mas aqui até que eles mandaram bem, né? Então eles estão ali vivendo lado a lado. E talvez, eu até me perguntei isso, né? Mas o filme, o que ele quer dizer com isso? Então é mais ou menos que a vida, né? Não é nada fácil. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eles iam ficar lá, iam ter muitas dificuldades, mas, né, se voltassem para o Sudão, eles iam dar de cara com os conflitos e provavelmente não iam sobreviver, né? Então acabaram ficando lá no Reino Unido mesmo. E você, o que você achou de o que ficou para trás? O que você pensou aí, interpretação? Porque eu acho que tá aberto aí a mais significados, digamos. Talvez eu não tenha falado sobre todos eles, mas gostei do filme, um ótimo filme. Vou ficando por aqui também, não deixe de assistir aos outros vídeos do canal que estão aparecendo aqui ao lado. Um grande abraço e até mais.